Esse aqui é o novo Honda Civic Type R, um carro que eu já vou adiantar. Anda muito, é a melhor versão do Honda Civic que eu já vi e a gente vai contar tudo sobre ele hoje em mais uma primeira partida. Se você é apaixonado por carros assim como eu, já clica aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário sobre o que você achou desse carro, o que você espera dele e claro, não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera, principalmente com aquele seu amigo ou amiga que curte bastante carro esportivo. Vale lembrar que a história do Civic, essa sigla Type R, ela começou em 1997, ou seja, faz 26 anos que a gente tem o Civic Type R no mundo. Aqui no Brasil, essa é a primeira vez que ele chega, eu já vou contando um pouco mais do visual dele para vocês. Essa daqui é a nova geração, né? É a 11ª geração, a gente já viu o visual dele com o Civic híbrido, inclusive o card está aqui em cima, e eu vou mostrar algumas coisas para vocês, como os faróis são de LED, que a gente já viu também no Civic híbrido, mas aqui a gente tem uma tomada de ar bem diferentona, tanto nessas grades aqui dianteiras, né, tanto nas laterais aqui, que são entradas de ar que justamente jogam todo o vento para a lateral do carro. Não só isso, tudo que entra de ar por aqui sai aqui em cima dessa entrada do capô, que é justamente para diminuir o atrito e fazer com que esse carro ganhe mais velocidade aí nas retas, ou seja, ele já é todo construído voltado à aerodinâmica justamente para ser um carro de pista mesmo sendo um carro de rua. Em relação ao Civic convencional, é basicamente se a gente pegasse um Civic e colocasse naqueles jogos de carro e adicionasse aqueles body kits, ou seja, a gente vai ter um para-choque diferente, mais robusto, por isso que a gente tem essas entradonas aqui diferentes de ar, o capô também é diferente e claro, aqui na dianteira a gente tem a assinatura Type R, que é o nome da versão. E esses body kits a gente vai ver tanto na lateral quanto na traseira, que é o que a gente vai começar a mostrar agora. Aqui na lateral a gente já começa pelas belas rodas de 19 polegadas e os pneus de perfil baixo, perfil 30 aqui. Lembrando que esse carro vai ter suspensão de duplo eixo na dianteira, multilink na traseira, que vai tentar torná-lo um pouco mais confortável para rodar na cidade. Já vou dizendo que no modo Comfort ele vai bem, mas no modo Type R, ele que na verdade é o Plus R, né? Ele fica mais arisco, com a suspensão mais rígida e gruda mais no chão. Voltando a falar da lateral, a gente tem aqui uma outra saída de ar, que é justamente encaminhando o ar daqui para lá, né? Para contornar aqui a linha da carroceria, e nós temos essa saia lateral que vai complementando. Essa porta aqui é exclusiva dessa versão. Por quê? Porque esse carro é mais largo nessa parte aqui do balanço traseiro, ou seja, ele precisava ter uma outra porta para se encaixar essa curvatura da carroceria, por isso que essa porta aqui é diferente do que a gente está acostumado a ver, é diferente do Civic Sedan, por exemplo. E aqui na traseira, destaque para esse grande aerofólio aqui atrás, que ajuda a manter esse carro ainda mais no chão. E não só isso, lembra que a gente falou daquele body kit, né, que deixa o carro ainda mais esportivo, com as saias e tudo mais. A gente ainda tem essa parte aqui desse para-choque que é diferentão e os difusores de ar, além dessa saída tripla de escapamento que deixa o visual ainda mais arrojado. A inscrição aqui vem em preto, as lanternas são de LED aqui e ainda tem como a gente ver o porta-malas dele. Olha só, vitragem tá aqui na tela para vocês conferirem. Mas a gente sabe que a pegada desse carro aqui não é realmente ser um carro familiar, e sim um carro de corrida, e agora a gente vai conhecer o interior. Estamos aqui agora no habitáculo do carro. Começando, já vou falar sobre o acabamento interno. Todas essas superfícies aqui do painel e das portas são macios ao toque. Não só isso, a gente vai ter faixas de suede também no encosto do braço, tanto aqui quanto nas portas, né, para passageiro, motorista, para quem estiver dentro da cabine. Suede a gente vai ter aqui também no volante. Essa é uma parte muito importante. Por quê? Porque você que está querendo comprar um carro para track day, por exemplo, o acabamento em suede acaba prendendo mais a mão. Então fica um carro mais confortável para dirigir quando você está nesse tipo de experiência. Além de no dia a dia ele ser um acabamento também mais confortável, na minha opinião, do que o couro. Falando mais de acabamento, vocês estão reparando nesses belos bancos aqui, certo? Nós temos sim bancos esportivos pro passageiro aqui e pro motorista. São bancos que abraçam bem, né? A gente está falando de um acabamento também que não é em couro, que
que é em tecido, um pouco mais aveludado, que ajuda também a grudar o motorista de fato aqui na sua posição de dirigir. Então ele dá um bom apoio para as costas, um bom apoio para as pernas, tanto que eu tenho quase 1,90 de altura e minhas pernas estão completamente apoiadas aqui. E não só isso, para a cabeça também. A gente tem tudo isso inteiriço aqui pro passageiro e pro motorista que vai na frente. Lembrando que os ajustes são sempre manuais, tá? Nada de ajustes elétricos para quem vai aqui no Honda Civic Type R. Aqui o motorista vai ter regulagem de altura e profundidade do volante. O painel de instrumentos é digital, tem duas partes aqui laterais que tem mostradores analógicos, mas o grosso da coisa, né, tá tudo digital. E a central multimídia também é digital, tem Apple CarPlay e Android Auto aí para conexão. Bom, lembrando que aqui a gente tem algumas configurações do painel. Nesse caso a gente está no Comfort, então é como se a gente estivesse em uma configuração mais citadina, mais pai de família do carro. Quando a gente muda aqui pro Plus R, que é o modo de condução, ele muda a configuração do painel para o estilo pista, que parece de jogo mesmo, de videogame. A gente tem um contagiro que vai para a parte de cima e ele te indica com luzes quando é para você trocar marcha, quando o carro está perto ali de cortar o giro. Então ele tem uma série de funcionalidades justamente para deixar esse carro aqui com um visual realmente mais de pista, mais de carro de corrida, para quem realmente gosta de carros desse tipo. Acabamento aqui do console central. A manopla aqui, lembrando que esse carro é manual de 6 marchas, a manopla é em alumínio, assim como essa parte aqui do console central. A gente tem os seletores de modos de condução e esse mais R, que a Honda chama de Plus R, é o modo de condução mais esportivo que ele vai ter. Ele tem o Comfort, o Sport já e o Individual. Individual você pode configurar da forma que você bem entender as características do carro. Som, a gente tem um estilo de som Bose, né, que é som premium, e aqui a gente segue com as canaletas aqui em colmeia, como a gente já vê lá no Honda Civic híbrido, e nós vamos ter uma plaquinha aqui no canto direito que indica qual a numeração dessa versão. Lembrando que a gente não vai ter nem 100 mil unidades desse carro no mundo. Aqui no Brasil, o primeiro lote para esse ano é de 100 unidades totais, e o primeiro lote desse carro aqui no Brasil são só 17 unidades, depois vão chegar as outras. Preço inicial desse carro aqui, 434.900, o preço está certinho aqui na tela. Depois ele vai ficar um pouquinho mais barato, na faixa dos 430 mil, preço na tela de novo para vocês verem. E a diferença é justamente porque esse primeiro lote vem com alguns itens a mais. Nesse caso é um alerta traseiro, tanto que apita, né, nas laterais aqui com um ponto cego e avisa tráfego traseiro do carro. Então é como se fosse um diferencial para esses primeiros 17 compradores que vão ter esse carro um pouquinho mais caro, mas um pouquinho mais exclusivo também. Os outros já pegam sem esse pacote, né, com mais esse item de segurança, e pegam o carro também um pouquinho mais barato. Continuando aqui a falar da cabine, nós temos um ar-condicionado que é automático, digital e de 2 zonas, carregador por indução e essas portas aqui, uma para conexão da central multimídia e a outra para carga lenta de celular, ambas do tipo convencional USB. Poderia ser do tipo C para a gente realmente estar com um carro um pouquinho mais atualizado com a linha, né, de smartphones que já está saindo atualmente, mas já traz bastante, principalmente por conta do carregador por indução. Você deve estar pensando, mas essa central multimídia a gente já vê em outros Honda. Não, não tem nada a ver. Por quê? A gente vai ter sim algumas funcionalidades que a gente já encontra em outros carros da marca, como vocês podem ver, e eu estou clicando aí. Mas ele tem o Honda Long R. O que é isso? É uma espécie de computador de bordo para pista mesmo, que ele indica aqui nesse caso são as rodas, né, e como tá o atrito, né, como cada pneu tá agindo no momento que você está conduzindo o carro. Não só isso, ele tem uma série de outros dados para quem está dirigindo, como pressão do turbo, temperatura do ar de admissão, ar de escape. Então ele tem uma série de parâmetros para você ficar conferindo durante a sua condução, para saber como está o carro e se ele realmente está entregando tudo que ele tem de melhor. Não só isso, ele tem uma série de outras funcionalidades. Como assim? Você pode estipular um trajeto, por exemplo, e
colocar um tempo, você dirige naquele tempo até aquele trajeto e você consegue adotar como se fosse bater marcas, ou seja, no outro dia você vai e faz aquele trajeto mais rápido, ou você vai e faz aquele trajeto mais lento, você consegue compartilhar dados, esses dados de trajeto com outras pessoas, né, outros proprietários de Honda Civic Type R. Não só isso, se você leva esse carro para a Track Day, você consegue consultar sempre a volta, o tempo de volta que você gastou. Então você faz uma primeira volta, sei lá, a gente está no Velocitar, eu fiz em 2:24 a primeira volta, a segunda volta já fiz em 2:23, ele vai te mostrando o tempo, quanto você abaixa, quanto você perde e até faz a indicação como se fosse um chefe de equipe, onde você deveria retomar uma aceleração, onde você deveria ter começado ou terminado a frenagem, uma série de características, na verdade uma série de dicas aí para você melhorar o seu tempo e também a sua condução do carro. Para quem vai aqui atrás, o acabamento é quase o mesmo, porque nas portas aqui na parte de cima o acabamento é em plástico, mas nós seguimos com o suede aqui para o apoio do braço e também no acabamento da porta. Os bancos aqui também são de suede e eles mudam a coloração em relação ao que a gente vê aqui na dianteira, que são os bancos vermelhos, né? Aqui a gente vai ter ele em preto e aí o contraste tá justamente porque ele tem as costuras vermelhas, além dos cintos também ter esse tipo de coloração. Lembrando que esse carro aqui, ele tem 4 assentos e aqui no meio não leva uma pessoa, nem tem cinto para ela, são só porta-copos mesmo. O túnel é elevado, então já não ajudaria também quem fosse sentar, na verdade um quinto passageiro que fosse sentar aqui no assento central. Então são 4 passageiros que vão bem acomodados aqui em relação aos joelhos, mas para a cabeça fica um pouco limitado para uma pessoa como eu, tem quase 90, justamente porque o teto tem uma boa queda aqui, então acaba diminuindo a altura para quem vai aqui atrás, tá? O banco tem assinatura Type R aqui atrás e ele tem acabamento em plástico, embora que seja em tecido também. Nada de saída de ar-condicionado aqui para quem vai na segunda fileira, nem mesmo tomadas para carga lenta. É um carro mesmo para 2 pessoas no caso, porque a gente já vê que os bancos são bem diferentões ali na frente e aqui atrás tem pouca conveniência para quem vai de passageiro. Falando uma ficha técnica rápida desse carro, a gente vai encarar agora as dimensões dele. São quase 4,60 de comprimento e 2,73 de entre-eixos. Lembrando que esse carro aqui tem cerca de 1,40 de altura. Eu sei que vocês estão falando, tá Renan, você está falando de ficha técnica, dimensões, mas eu quero saber do motor. E é sobre ele que a gente vai falar agora. Lembrando que é um 2.0 turbo a gasolina. Eu vou liberar aqui para a gente abrir o capô. 2.0 turbo a gasolina, é um motor de 297 cavalos de potência. E não só isso, deixa eu prender aqui rapidinho. É um carro que tem mais de 40 kg de torque. Lembrando que esse motor aqui, ele recebeu uns ajustes, né, em relação ao Type R antigo, ou seja, teve uma reprogramação de ECU e, claro, também uma troca do turbo, que ficou mais eficiente para tornar esse carro mais potente e também ter mais torque e, claro, ser mais rápido. A Honda não passa dados de aceleração e velocidade máxima, mas eu posso te provar, na verdade, te dizer que esse carro aqui é muito rápido, porque eu já pude testar ele numa volta rápida na pista, ele realmente é incrível. Bom, lembrando que esse motor aqui, 2.0 turbo, ele é acoplado a uma caixa manual de 6 marchas. Nada de câmbio automático, nada de automatizado, é manual mesmo, pé da embreagem, a outra mão aqui no câmbio, e aí você sabe que onde tem câmbio manual tem realmente emoção, e aí fica na sua mão o limite do carro. Mas a gente já falou demais sobre isso e tá na hora da gente ir para a pista para ver o que ele tem de melhor. Vamos lá? Vocês já viram a gente falando de motor aí, a gente está na pista agora para testar esse carro. Vocês devem estar se perguntando por que ele é menos potente, né, do que a gente vê nos carros para a Europa, para o Japão e para os Estados Unidos. São mais fortes, tem mais de 300 cavalos, chegando aí até 330. A resposta é até bizarra, tá na nossa gasolina. Afinal, fora do Brasil, a gasolina é mais pura, ela tem menos quantidade de etanol, ou seja, esse carro aqui é só gasolina. Então a nossa, como ela é uma gasolina E27, né, a gasolina ela geraria um pouco de dano para o carro. Então a Honda foi e calibrou esse motor para ele funcionar, né, para ele ter 297 cavalos de potência, menos do que a gente vê em outros mercados,
mas que para justamente não aí coloque esse motor, não diminua, né, a vida útil desse motor. Então esse é o motivo. Mas já vou falando para vocês, o torque é o mesmo que a gente vê em outros mercados, e é isso que a gente vai sentir na hora das acelerações, principalmente retomada de velocidade, que é o ponto chave do carro. E claro, ele faz muita curva, mesmo sendo tração dianteira. É um carro que ele tá sempre no chão, com bastante grip, e a gente sente ele o tempo todo na mão. Então é um carro bem interessante para a gente estar guiando. Já falei das suspensões, duplo eixo na frente, suspensão multilink atrás, e tudo isso colabora para que a gente tenha mais aerodinâmica e estabilidade. Claro que o carro também é bem largo, né? Aí na faixa dos 1,90 de largura e baixo, ou seja, a gente tem um carro aí de 1,40 de altura. Então é um carro que realmente entrega bastante dinâmica de condução para a gente dirigir, principalmente nesses momentos como a gente está agora, que é na pista. Como eu falei, o motor é 2.0 turbo a gasolina, tá? Os dados estão certinhos na tela, vocês já viram. E a gente tem ele gerenciado por um câmbio que é manual de 6 marchas, ou seja, a brincadeira fica muito mais legal do que quando a gente pega um carro que também é esportivo, mas tem câmbio automatizado ou então até mesmo automático. Ou seja, ele fica na sua mão e você que vai controlar quanto de giro vai trocar e tudo mais. Uma coisa bem interessante é que a gente está rodando no Comfort. Eu vou passar para o Plus Air, que é um outro modo de condução, e aí já muda a configuração dele para o modo pista, como vocês podem ver aqui no painel. E aí a gente consegue ter uma nova noção de como vai trabalhar o carro. Por quê? Porque a gente consegue acompanhar melhor a troca de marcha e o giro do motor. Ou seja, tá vendo essa barrinha horizontal aí na frente? Ela é justamente a plaquinha que indica, né, a rotação do carro. Então quando ela tá aí perto de cortar o giro, ela vai acender todas aquelas luzes que estão ali em cima e vão indicar que é a hora certa da gente fazer a troca para o carro tá no máximo de eficiência do motor quando a gente fala em desempenho. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam do Honda Civic Type R, o Civic mais bruto que já pisou aqui no Brasil, claro, vindo de fábrica, né? E também o primeiro Civic Type R que a gente tem definitivamente no Brasil. O máximo que a gente teve aqui foi o SI e agora a gente tem esse monstrinho aqui. Deixa aqui nos comentários o que você achou, deixa aqui nos comentários qual carro você quer ver aqui no Primeira Partida, no canal da Mob Auto. Compartilha esse vídeo com a galera, não deixa de curtir, se inscrever no nosso canal. E esse Primeira Partida vai ficando por aqui.